Amigos, bem-vindos a mais um Buongiorno São Paulo. Estamos de volta com a nossa série Talentos Inspiradores em parceria com a Bocconi Universidade em Milão e estamos descobrindo, conhecendo os italianos e os brasileiros que estudaram em Milão e que voltaram aqui em São Paulo para fazer a carreira. Hoje estamos com um amigo toscano, Andrea Mattei. Tudo bom? Tudo bem, Ale? Tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde, Andrea. A gente está conhecendo várias pessoas, vários colegas, né, também que estudaram na Bocconi e depois vieram em São Paulo, e você fez mesmo percurso. O que você estudou em Milão e o que te levou aqui em São Paulo? Né? Qual é a sua profissão, digamos aqui? Bom, na Bocconi estudei administração os primeiros 3 anos e depois fiz um mestrado em International Management com a trajetória de double degree. Então tive um ano em Bocconi, Milão, e o segundo ano foi na China. E, bom, agora aqui em São Paulo estou trabalhando atualmente na Max Milhas como diretor de hotéis. Max Milhas, para deixar claro que seria uma empresa brasileira de tecnologia, uma Travel Tech, então uma empresa de tecnologia que atua no setor do turismo. E agora faz 1 ano e meio que estou trabalhando na Max, e antes disso cheguei aqui no Brasil trabalhando com o Grupo TUI, que é uma multinacional alemã, e isso foi no 2017, então já faz um tempinho que estou aqui no Brasil. Primeiro foi em Curitiba, os primeiros 3 anos, e agora nos últimos 3 aqui em São Paulo. E você chegou no Brasil através da empresa, da primeira empresa, né? Sim, da TUI. Entrei na TUI nesse programa de trainee. O nome é International Graduate Program. Então eu tive a oportunidade de fazer vários projetos em vários mercados dessa empresa. E o último projeto foi no Brasil, em Curitiba. E decidi, depois de terminar esse mini projeto de 3 meses, decidi de ficar um pouquinho mais no projeto e depois basicamente foi contratado pela empresa aqui no Brasil. Então, e quando você estudava em Milão, você entrou em contato já com essas empresas ou fez outras experiências? Fiz outras experiências antes do Grupo TUI. Trabalhei na Heineken por 6 meses no Congo. Tive uma experiência bem rápida, diria. E depois na Reckitt Benckiser, em Milão. E depois dessas 2 experiências, entrei no Grupo TUI, como eu te falei. Sim. Viajando bastante. Fiquei um pouco na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra. E o último projeto foi aqui no Brasil. Você percebeu que teve algumas habilidades técnicas que você aprendeu para não conseguir ficar no mercado brasileiro, mas se integrar, digamos, né? Algumas habilidades que você não estava acostumado quando estava na Alemanha? Bom, eu acho que tem várias coisas, né? O mercado brasileiro, acho que tem várias peculiaridades diferentes com os mercados europeus. No meu projeto, para você entender, a gente criou do zero o site do Grupo TUI aqui no Brasil. Então, a gente teve que ter várias parcerias com vários parceiros aqui brasileiros, tipo de meios de pagamentos. Que aqui, como você sabe, o Brasil é muito desenvolvido. É desenvolvido e também tem várias coisas que são bem diferentes comparado com a Europa. Pagamento, parcelamento. Então, claro que eu tive o apoio da empresa, do Grupo TUI no começo, para poder desenvolver esse conhecimento, para poder mergulhar no network aqui brasileiro, para poder conhecer todos esses parceiros aqui brasileiros, e depois foi um desenvolvimento, diria, profissional, pessoal, com o passar dos anos. E teve algumas, por exemplo, parte do estudo que cada um de nós fez estudando, né, nas várias universidades, você faz alguns programas que depois, alguns você não vai aplicar tanto porque são coisas mais teóricas, né? Mas teve algumas práticas que você estudou na universidade que depois aqui serviram mesmo para fazer esses primeiros passos? Com certeza. Conhecimento, por exemplo, do DR,
como fala aqui no Brasil, que seria um PNL, né? Tipo, é um conhecimento que, claro, depois eu apliquei nos meus projetos aqui no Brasil, conhecimento específico. E, sim, depois, acho que a parte mais de tecnologia são coisas que se atualizam muito nos últimos, né? Mas, por exemplo, tem ferramentas, né, que a gente usava, mas hoje tem outras ferramentas que usa mais. Por exemplo, claro, todo mundo fala Excel, tem que usar, dominar, beleza, né? Mas tem alguma coisa que, por exemplo, eu não sabia o que era dashboard de Excel até chegar aqui. Eu comecei a usar, entre aspas, aqui, né? Sim. Não sei se foi a mesma coisa para você, se você descobriu algumas ferramentas aqui ou algumas já utilizava na Bocconi. Claro, eu descobri várias aqui, mas também na época da Bocconi, claro que a gente está falando de alguns anos atrás, né? 2014, então especialmente quase essas ferramentas digitais mudaram muito. Mas eu já tive um curso na época sobre análise de dados. Análise de dados. Só que, claro, aí muitas ferramentas mudaram depois aqui, que peguei esse conhecimento de algumas ferramentas específicas, tipo Power BI, Tableau, mas eu acho que é mais com a experiência mesmo no dia a dia do trabalho que você depois atualiza um pouco esses conhecimentos básicos. Sim, porque na universidade, claramente, você tem que estudar um monte de coisas. Sim. Né? Eu acho que o diferencial da Bocconi também, especialmente quando você estuda administração, é mais na parte de lógica ou de aplicação de certos frameworks, que depois você aplica no trabalho. Né? Então, eu acho que isso é com certeza uma das forças que eu tenho depois da minha experiência da Bocconi, de poder realmente aplicar uma certa lógica, um certo mindset que depois você pode aplicar em várias indústrias, né? Depois a administração é uma coisa bem geral. Você trabalha com tecnologia é totalmente diferente se você trabalha com a indústria, né? Sim. Mas ter esses frameworks, você consegue ter uma certa flexibilidade para poder resolver vários problemas no dia a dia. Dá para pular, né, de um segmento para outro, da indústria tal à indústria tal, né? Sim. Digamos que é uma parte que você não precisa ser especializado no ramo da indústria, né? Não, depois acho que você precisa de vários anos de experiências na empresa para poder ter esses skills, esses know-how. Então, é bem difícil sair da universidade, você já ter o know-how para, beleza, vou trabalhar na certa empresa, na certa indústria, vai dar tudo certo. Vai aprendendo. Então, eu agora faz 8 anos que trabalho no mundo do turismo mais online, diria. E, cara, todo ano as coisas mudam. Todo ano tem novas ferramentas, novas tecnologias. Então, você vai aprendendo com o passar dos anos. E durante a pandemia foi um choque forte para esse seu ramo, assim? Muito. A gente sabe que foi, mas, digamos, do seu olhar, o seu ponto de vista mais técnico, mais... Sim, claro que várias empresas menores tiveram muitos problemas, e eu acho que você está vendo a consequência desses problemas agora, também aqui no Brasil, porque, claro, imagina que naquela época essas empresas de turismo não estavam recebendo nenhuma entrada, ninguém estava comprando viagens. Então, todos esses problemas de caixas, se essas empresas conseguiram sobreviver, algumas dessas empresas estão tendo os problemas de caixa só agora, depois de alguns anos. Do meu lado, na época eu trabalhava no grupo TUI, multinacional alemã, teve um aporte significativo do governo alemão para a empresa, para poder resolver os problemas de caixa na época. E isso, claro, ajudou bastante naquele primeiro ano de pandemia, depois as coisas começaram a reabrir, então foi mais fácil depois voltar à normalidade das operações. E quando você estudava, os professores falavam que um dos problemas principais é o caixa?
tinha explicado o que podia acontecer. Assim não, né? Não, Desse claro. jeito não. Mas toda a empresa tem sempre um problema de caixa, né? Assim, ou pelo menos. É bom não ter, É bom não ter, mas... né? Mas eu digo, é um dos problemas principais. Claro, né? é como você administra o seu cash flow, né? Agora, especialmente no mundo da startup, claro, tem várias captação de investimento para poder ter um caixa e fazer um plano certo os próximos 3, 4, 5 anos para ter aquele crescimento, para depois ser saudável, Sim. também ter lucro. Bocconi, claro, a gente teve vários cursos também sobre cash flow, como eu te falei, PNL, DRE, então com certeza a gente aprende várias técnicas de administração mesmo do balanço da empresa. Agora, quando você vê o buraco mesmo, aí se assusta. Nossa, às vezes dá Dá um medo, né? Dá um medo. Né? Porque, não, assim, cada um tem a própria experiência, né? O pequeno empresário, médio, né? A pequena média empresa na Itália, mas aqui também, né? Com a pandemia, tipo, tava olhando pro abismo, né? Sim. Sim. Não tinha caixa, não tinha recurso entrando, não tinha... Sim. Então, deve ser um pouco mais assustador do que a teoria que você vê, o cash flow assim, assado. Né? Exato. E, cara, depois da pandemia, acho que mudaram muito as coisas, pensando também na parte de investimentos, de como os fundos de investimentos, venture capital, olham para a startup. Antes da pandemia, talvez tinham um olhar muito mais para o crescimento da empresa. Sim. Crescimento rápido, base de cliente, o EBITDA, o lucro da empresa, beleza. Olho e não olho ao mesmo tempo. Agora, eu acho que mudou muito, né, depois da pandemia, especialmente nesse ponto de como os venture capitals, os fundos de investimento olham a startup. Então, tem um foco muito maior agora na lucratividade das empresas. Então, crescimento, beleza, a gente precisa, claro, ver empresas crescer, mas talvez ter maior foco na lucratividade da empresa desde o comecinho. E, Andrea, você morava em Milão, né? Para estudar, você morou lá. Sim. Como era a vida lá de estudar, claramente, sair, porque a Milão oferece muitas coisas, né? Bastante. Bastante, né? Você tem alguma impressão, alguma história, assim, legal? Cara, Milão é uma cidade muito, talvez, com certeza a cidade mais internacional na Itália, diria. Sim. Então, legal, lembro na faculdade também, a gente tinha vários colegas de vários países, uma cidade muito dinâmica. A nossa Business City, nossa São Paulo na Itália, então... Micro São Paulo. Micro São Paulo, número de pessoas e também tamanho da cidade, mas é uma cidade muito dinâmica em várias coisas, né? Claro, na noite, sair, bares, oferta de restaurantes e também na parte mais profissional. Tem muita... a cidade com maior oferta de trabalho. E acho que esse é um ponto super importante da Bocconi, que desde o começo é uma faculdade que sempre incentiva, quase obriga os bocconianos a ter um contato com as várias empresas desde o começo, desde o primeiro ano de faculdade. Isso é muito legal porque você vai começar a entender o que você gosta de fazer, qual é a possível posição que você poderia fazer quando terminar a faculdade, qual tipo de indústria. É legal isso, né? A parte do contato da empresa é fundamental. Na universidade já está bem na hora, né, de entrar em contato. Acho que já deve começar no colegial, mas claro, a universidade grande como a Bocconi, ela tem vários contatos, né? Sim. Networking, né? E comparando um pouco com as outras faculdades na Itália, eu acho que são outras faculdades, sem falar mal, talvez sejam mais teóricas, né? E a Bocconi, acho que é uma faculdade muito mais prática. Então, você tem, primeiro os 3 anos, tem um estágio que é obrigatório, e também no Master outro estágio obrigatório, mas além dessas duas oportunidades, você sempre vai ter um contato com as empresas. Eu lembro na faculdade, toda semana tinha uma empresa X que ia e apresentava a empresa, mas ao mesmo tempo
já criava um contato. E é super importante para o estudante já ter um contato, já criar um network de pessoas que depois pode ajudar quando sair da faculdade. Mas realmente o networking eu acho que é a parte mais importante, né? Eu não sei se você usa ainda hoje. Claro, porque você me perguntou sobre as ferramentas, né? Cara, as ferramentas, o meu ponto de vista, o conhecimento, especialmente, bom, eu trabalho mais na parte de tecnologia, né? Cara, todo ano muda as ferramentas, tem que aprender na prática, entendeu? Então, eu acho que realmente o diferencial da Bocconi, se eu fizer um olhar atrás e pensar um pouco na minha experiência, é realmente o mindset que te passa e o network que você cria. Claro. Network de colegas, que são os colegas que eu tinha, que ainda hoje eu falo, Bocconi Alumni, aqui em São Paulo tem um grupo de ex-colegas da Bocconi, e o network de empresas, Sim. Projetos, né? Projetos. Você pode estudar no outro país enquanto você está na mesma faculdade, você pode fazer intercâmbio, essas coisas. Sim. E vários Open Days que eles fazem com várias empresas, né? Exato. Eu sempre vi que funciona essas atividades. Mas eu conheço muito bem, né? Conheço a realidade, tenho vários amigos e colegas que fizeram, sim. E eu acho uma opção boa para se conectar no futuro também. Por exemplo, você tem um colega da Bocconi que está, sei lá, em Washington, em Nova York, você quer mudar a sua carreira, você pega um conselho do cara, claro. De repente ele virou diretor de uma empresa, ele pode, né, botar uma boa palavra, né? Não, é exatamente isso, cara. No LinkedIn eu vejo que sempre tem uma troca de ideias, de experiência entre colegas que você conhece, claro, mas também pessoas que você não conhece, só que olha no LinkedIn, você é Bocconi. Então é um network gigantesco, mundial. Sim. Bom, além de, digamos, para você que é italiano, tem uma visão, né? Mas para os amigos que são brasileiros, é claro que tem uma outra chance, que é aquela de estudar na Europa, né? Que é uma coisa, para nós é normal, mas para quem vem da América do Sul, do Brasil, claramente é uma oportunidade única. Você está na Europa, você aprende um novo idioma, ou deveria aprender, né? Pelo menos. É fácil, italiano, português. É fácil. E você está conectado, né? Você aproveita todos os outros países também, né? Sim, exato. É bastante fácil. Aliás, não tem que aprender italiano, porque na faculdade Bocconi, nos primeiros 3 anos, no Master, tem também um curso em inglês. Então, você já pode chegar na Itália só falando inglês, aprendendo italiano durante esses 6 meses, um ano de intercâmbio, ao mesmo tempo viajar a Europa toda. Só não dá para pedir um café na rua em inglês, né? Mas aí precisa de italiano. Mas dentro do perímetro da Bocconi pode falar inglês. Aí depois em Milão. Não, tem que se virar com italiano. Brincadeiras à parte, mas precisa falar italiano, né? Na Itália, o italiano gosta se você fala italiano. Sim, certeza. Milão é uma cidade internacional, mas não tanto assim, né? A gente gosta de falar italiano. Exato. E Andrea, você se enxerga ainda aqui nesse mercado brasileiro, em São Paulo, daqui a um tempo, daqui a uns anos, nesse ramo onde você está atuando, você está... Sim, não, com certeza. Eu acho que São Paulo, especialmente, mercado brasileiro no geral, mas especialmente São Paulo, é um mercado muito dinâmico, especialmente na parte de startups, tecnologias. Então, me vejo trabalhar aqui por alguns anos, mudar através de empresas, também de setor, mas é um hub de tecnologia muito forte. Tem várias startups brasileiras que estão crescendo, que tem um olhar também por fora do Brasil, né? Eu acho que podem ser também empresas que possam ter sucesso, quem sabe, na Itália. Você gosta, inclusive, desse mundo de startup, né? De analisar também o mercado de startup, de como elas estão performando. Acho interessante e, com certeza, eu
faz pouco tempo que eu tenho experiência numa startup, né? Eu trabalhei em um grupo TUI, que é uma multinacional, nada a ver com uma startup. Só que agora, nesse último ano e meio, eu acho que todo esse dinamismo que você tem em uma startup, especialmente no Brasil, é super legal, porque tem muitas coisas que você pode aprender. Uma coisa interessante que agora, pensando na sua carreira, é que quando você trabalha muitos anos em uma multinacional, depois aparecem outras oportunidades de ir em startups que precisam de pessoas com mais experiência, às vezes, né? Sim. Empresas menores que vão pegando Sim. os profissionais das grandes multinacionais, né? Exato. Acho que esse aqui é uma trajetória que acontece bastante. Ter uma experiência de multinacional depois da faculdade e depois de alguns anos poder aplicar aquele know-how em startups, onde tudo é mais rápido e dinâmico. Então, o seu conselho para os estudantes poderia ser, tipo, primeiro multinacional, depois... Eu acho que o meu conselho seria tentar fazer várias experiências em várias indústrias, em vários tipos de empresas, startup e multinacional, para realmente entender o que você gosta. Eu acho que é sempre bom ter as duas experiências e tentar fazer experiência em várias posições também. O legal da minha experiência no Grupo TUI, no Graduate Program, que te falei, dos trainees, que eram 5 projetos com 5 posições totalmente diferentes. Uma era a parte mais de estratégia, na outra era a parte mais de tecnologia. Então, é legal porque você consegue ter um olhar 360 graus, várias posições, para você realmente entender, beleza, esse aqui que eu quero fazer. Porque depois da faculdade, especialmente quando você estuda administração, que é uma coisa bem ampla, difícil saber com certeza o que você quer fazer. Então é legal você ter as primeiras experiências em várias coisas para realmente depois de 2, 3, 4 anos entender, nossa, esse é o que realmente gosto de fazer e onde quero mergulhar. É uma, digamos, uma boa dica, uma parte de uma estratégia também, né? Pode ser. Agora, você tem um conselho, talvez mais prático, para quem começa a estudar na Bocconi, assim, um conselho para os estudantes mesmo? Para quem quiser começar? Sim, para quem está começando, já está com as ideias meio encaminhadas, né? Cara, eu diria, primeiro, acho super importante ficar em contato com as empresas desde o day one na Bocconi, porque realmente a Bocconi vai te passar muitas oportunidades de open day, como você falou, e de contatos com as empresas. Mas eu acho que é necessário. Cada estudante precisa ter essa proatividade de ir atrás dessas oportunidades para realmente criar um network e entender o mundo empresarial. E depois, diria, é super importante para mim sempre ter uma experiência internacional. Né? Eu acho que além também do trabalho, eu acho que como... Sim, eu acho... Dica pessoal. Eu acho interessante, inclusive... Para os brasileiros, né, as brasileiras, a experiência internacional já começa na Itália. Então, tipo, vamos lembrar mais uma vez, essa aqui é a gente fala a nossa Bíblia, né? Vamos lembrar que aqui no Brasil tem quase 1.000 empresas italianas, né? A maioria delas são pequenas e médias, mas tem multinacionais muito grandes, muito importantes. Sim. Então... dá para fazer uma experiência, uma carreira muito bem sucedida. E claramente, se você estudou na Bocconi, você tem mais facilidade, né? Com a cultura, com o idioma, para entrar numa multinacional dessas. Sim, com certeza. E geralmente todas essas empresas, né, dão a oportunidade de você começar talvez na matriz. Na matriz. E depois de alguns anos você já pode pedir intercâmbio dentro da empresa. Sim. Um ano fora, um outro mercado. A maioria das empresas, na verdade, já tem esse programa de trainee agora de multinacionais, que eu acho super bacana. Sim. E, Andrea, você tem um momento saudade, uma lembrança daqueles tempos, né, da Bocconi, de não me fala estudar porque ninguém acredita. Não, estudar, nossa. Estudar não era muita ansiedade, né? Não, a ansiedade faz parte do jogo, né? Saudade, cara, é um momento super legal, né? Da faculdade. Vida, né?
Bom, sei lá, de várias coisas. Das aulas, ficar com os colegas depois das provas, perguntar, né, as respostas, ter aquele estresse pós-prova para entender se realmente você fez bem ou não. Né? E, bom, para mim foi legal também morar em Milão. Foi a primeira experiência fora de casa, morar sozinho. Eu acho que Milão é realmente uma cidade legal, porque também não tem esse tamanho gigantesco, então você consegue entender a cidade já nos primeiros meses, você consegue se adaptar. Saudades da época no geral, né? Da faculdade. Geral, e dos 2 intercâmbios que eu fiz, com certeza. Foram experiências super legais. O intercâmbio, acho que fica na cabeça, né, de todos. Eu me lembro o meu intercâmbio. Onde foi? Em Londres. Um ano, sim. Então, me lembro, assim, como uma outra vida vivida. É muito lindo, lindo. Quando você viaja assim, você está estudando ainda, então você não tem todos os compromissos que você tem quando você trabalha, né? Sim. Mas enfim, eu me lembro muito com prazer. Nossa, super. O meu primeiro foi na China. Foi tão legal que também o meu segundo foi na China. Então eu fiz 2 intercâmbios. Parece que a China chama muita atenção. Tem outros colegas seus que já foram para a China, contaram pra gente que realmente a Bocconi deve ter, né, essa parceria. Sim, tem parceria forte com várias universidades, faculdades lá. Né? Xangai, que é a Fudan University, onde fez o Master. Várias cidades, Guangzhou, que é no sul da China. E qualquer cidade na China. Andrea, agradecemos a sua presença e se você quiser mencionar ou deixar mais um recado, fique à vontade, como você quiser. Obrigado a vocês pelo tempo do bate-papo. E agradecemos os nossos amigos, se inscrevam no canal do Buongiorno, acompanhem a nossa série Talentos Inspiradores com a Bocconi, como sempre dizemos, Knowledge That Matters. Knowledge That Matters. Ciao, Andrea. Prazer, Ale. Ciao. A presto. Ciao.